Ser bondoso nem sempre resulta em prosperidade financeira. Aqui esta é uma reflexão que pode alterar a maneira como você enxerga suas relações, suas finanças e até mesmo seu propósito. Por muito tempo, acreditou-se que agir com generosidade, estar sempre disponível e evitar conflitos era sinônimo de virtude. No entanto, essa visão tem levado muitas pessoas bem-intencionadas a enfrentar dificuldades econômicas, esgotamento e frustração. Não se trata de questionar o valor da bondade, mas de entender que confundir gentileza com subliçal, ajuda com autoabandono e generosidade com sacrifício excessivo pode ser prejudicial. Um exemplo claro é a história de Daniel, morador de Houston, no Texas. Aos 43 anos, trabalhava como supervisor em uma empresa do setor industrial com um salário de $4.500 mensais. Sua situação não era de riqueza, mas também não de pobreza. Tinha família, um apartamento modesto, porém digno, e uma reputação impecável. É admirado pelos colegas, respeitado pelos vizinhos e querido pelos amigos. Sua característica mais marcante: nunca recusava um pedido. Se o chefe solicitava horas extras no sábado, ele aceitava. Se o cunhado pedia um empréstimo de $800, ele entregava o dinheiro. Se alguém precisava do carro, ele emprestava as chaves. Sempre disposto, sempre solicito, sempre presente. Daniel acreditava que seu valor estava na quantidade de pessoas que conseguia ajudar. O que ele não percebia era que, aos poucos, estava minando sua própria vida. Certo dia, ao conferir seu extrato bancário, sentiu um vazio no peito. Não tinha economias, suas 3 cartões de crédito estavam no limite, devia $12.000 em um empréstimo pessoal e acumulava mais dívidas do que conseguia administrar. Trabalhar a vida inteira, mas não possuía nada além de cansaço e frustração. Pior ainda, ninguém retribuía seus favores. O cunhado não pagava o empréstimo, o chefe nunca lhe concedera o prometido aumento, e os amigos só o procuravam quando precisavam de algo. Daniel se sentiu usado, invisível. O problema, porém, não estava nas outras pessoas, estava nele. Cada vez que dizia sim aos outros, dizia não a si mesmo. Ao priorizar as necessidades alheias, transmitia uma mensagem clara: seu tempo não importava, seu esforço não tinha valor, suas próprias necessidades não mereciam atenção. E o universo, assim como as pessoas ao redor, responde exatamente ao que demonstramos acreditar sobre nós mesmos. Se você age como se seu tempo não tivesse valor, os outros também o tratarão dessa forma. Se age como se sua energia fosse ilimitada, a vida se encarregara de esgotá-la. A sabedoria ancestral ensina que o primeiro ato de justiça não é direcionado aos outros, mas a si mesmo. Existe um conceito em hebraico que explica isso, tzedakah. Muitos o traduzem como caridade, mas essa interpretação é ilimitada. Tzedakah significa justiça, equilíbrio, dar da maneira correta, não de forma autodestrutiva. A caridade muitas vezes é motivada por culpa, pena ou busca por aprovação. Já tzedakah é um ato de consciência, gratidão e justiça. A caridade pode empobrecer, enquanto a tzedakah enriquece. Pontos sábios do Talmud afirmam que, antes de ajudar alguém, é preciso garantir que você mesmo esteja em condições de se sustentar. Isso não é egoísmo, mas sabedoria. Como ajudar outra pessoa se você mesmo tem dificuldades? Como encher o copo de alguém se o seu está vazio? A verdadeira generosidade só é possível quando seu próprio copo transborda. Somente assim é possível dar sem se destruir. A tradição judaica estabelece uma regra clara: deve-se destinar entre 10% e 20% dos rendimentos a causas nobres. Menos que isso demonstra falta de comprometimento, mais que isso pode levar à pobreza. Se você doar além desse limite, corre o risco de se tornar alguém que precisa de ajuda, e essa não é a intenção. O objetivo é ser uma fonte de bem-estar, não um fardo. O grande sábio Maimonides, conhecido como Rambam, descreveu há mais de 8 séculos os 8 níveis de tzedakah, do mais baixo ao mais elevado. O 8º nível, o mais inferior, e dar com ressentimento, quando a ajuda é oferecida contra gosto, com má vontade. O 7º é doar menos do que se pode, mesmo que de forma voluntária. O 6º é ajudar apenas quando solicitado, de maneira reativa. O 5º é antecipar-se às necessidades alheias, agindo com compaixão. O 4º é doar publicamente, mas sem revelar quem recebeu a ajuda. O 3º é dar em segredo, sabendo quem será beneficiado, mas preservando sua dignidade. O 2º é doar de forma completamente anônima, sem que nem o doador nem o receptor saibam um do outro. E o 1º nível, o mais elevado, não envolve dinheiro, mas sim a capacidade de promover independência, ensinar uma habilidade, oferecer um trabalho, criar oportunidades. Não e dar o peixe, mas ensinar a pescar. Daniel nunca compreendeu essa diferença. Para ele, ser generoso significava emprestar dinheiro, sacrificar tempo e resolver problemas dos outros. Na realidade, estava impedindo que as pessoas ao seu redor crescessem. Cada vez que ajudava o cunhado financeiramente, evitava que ele aprendesse a administrar suas finanças.
Cada vez que fazia horas extras sem remunerar Cal, ensinava ao chefe que podia ser explorado. Daniel não era generoso, era complacente. E a complacência nunca gera abundância. Maimonides ensinava que a verdadeira tzedakah cria dependência, mas liberdade. Não sobrecarrega, empodera. Esse seria o primeiro grande princípio a ser compreendido. Você não pode dar o que não tem. Primeiro, e preciso encher seu próprio copo. Depois, deixar que o excesso transborde para os outros. Faca este exercício. Escreva em um papel a frase meu copo primeiro. Depois do transbordamento, coloque em um lugar visível. Esse será seu lembrete diário de que vosso sinal está aqui para se esvaziar, mas para se encher ate que sua abundância possa abençoar os outros. Rabinos do Talmud também destacam que ate mesmo a generosidade precisa de limites. Em hebraico, a palavra para limite jevu, que significa fronteira, protecal, território. Sem limites, há apenas caos. Quando não estabelecemos fronteiras, as pessoas tomam o que querem de nós: tempo, energia, dinheiro, paz. No final, sobramos esvaziados. Por isso, os sábios diziam: quem protege seus limites protege sua alma. Até aqui, vimos o que destruiu Daniel. Agora, conheceremos o que transformou a vida de Lúcia, moradora de Nova Jersey. Ela era cabeleireira, uma mulher gentil, dedicada e querida por todos. A responsabilidade por alguém que não assume as próprias consequências, esta, na verdade, roubando-lhe a oportunidade de crescer. O Talmud ensina que ajudar um pecador a persistir em seu erro e pior do que prejudica-lo diretamente, pois prolonga seu sofrimento e adia sua transformação. O verdadeiro Shezer exige discernimento, saber quando estender a mão e quando recuar, quando oferecer apoio e quando permitir que o outro enfrente suas próprias coisas. Lúcia aprendeu essa diferença da maneira mais difícil. Antes de estabelecer limites financeiros, ela também praticava um XZ desequilibrado em outras áreas de sua vida. Certa vez, uma amiga próxima, Clara, passou por um divórcio conturbado e, por meses, Lúcia a acolheu em sua casa, escutou suas queixas diárias e pagou suas contas enquanto Clara buscava um emprego. No início, Lúcia se sentia realizada, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas, com o tempo, percebeu que Clara não demonstrava esforço real para se reerguer. Pior, ela começou a tratar a generosidade de Lúcia como um direito, exigindo mais tempo, mais dinheiro e criticando-a quando ela sugeria que era hora de seguir em frente. Foi Esther, a mesma cliente que a confrontara sobre seus precos, quem lhe disse: "Você não está ajudando Clara. Está impedindo que ela se levante." O amor verdadeiro às vezes dói, porque exige que deixemos de ser o suporte para que o outro aprenda a andar sozinho. Lúcia, então, estabeleceu um novo limite. Deu a Clara um prazo de 3 meses para encontrar um lugar para morar e um emprego. No início, Clara reagiu com raiva, acusando-a de egoísta. Mas quando percebeu que Lúcia não cederia, começou a se movimentar. Hoje, Clara tem um apartamento modesto e um trabalho estável. Ela e Lúcia ainda são amigas, mas agora sua relação e baseada em respeito mútuo. Na independência. Esse episódio revelou a Lúcia uma verdade profunda. Os limites não são uma negação do amor, mas sua expressão mais autêntica. Quando dizemos não ao que nos esgota, criamos espaço para um sim mais genuíno, seja para nós mesmos, seja para os outros. O Rabino Nachman de Breslov ensinava que o mundo é um espelho. Se você não se ama, como pode esperar que os outros o amem? Limites saudáveis são, portanto, um ato de autocompaixão. Eles comunicam ao mundo: eu me valorizo. Porque me valorizo, posso oferecer algo de valor aos outros. Mas como distinguir entre um limite necessário e uma barreira egoísta? A chave está na intenção. Limite verdadeiro não é erguido por medo, ressentimento ou desejo de controle, mas por clareza e respeito, por si e pelo outro. Por exemplo, dizer não vou mais emprestar dinheiro sem um acordo claro não e egoísmo e responsabilidade. Já recusar-se a ajudar um amigo em uma emergência genuína por medo de ser explorado e uma atitude que nasce da desconfiança. Não da sabedoria. Os sábios comparam os limites a uma cerca ao redor de um vinhedo. Sem ela, os animais entram e destroem a colheita. Mas uma cerca muito alta impede que o sol e a chuva alcancem as videiras. O equilíbrio está em construir uma proteção que permita o crescimento, não o sufocamento. Da mesma forma, nossos limites devem ser firmes o suficiente para nos preservar, mas flexíveis o bastante para não nos isolar. Uma das áreas mais desafiadoras para estabelecer limites e nas relações familiares. Muitos crescem acreditando que o amor familiar exige sacrifício ilimitado, seja cuidando de pais idosos sem descanso, seja assumindo responsabilidades que não são suas por medo de decepcionar. No entanto, o Talmud adverte: quem se sacrifica além do necessário não está servindo a Deus, mas ao próprio orgulho. A obrigação de honrar os pais, por exemplo, não significa abrir mão da própria vida. Significa tratá-los com dignidade, mas também reconhecer que cada um tem seu caminho e suas limitações. Lúcia enfrentou essa lição quando sua mãe, já idosa, começou a exigir que ela largasse o salão para cuidar dela em tempo integral.
No início, Lúcia se sentiu culpada. Afinal, sua mãe a criara sozinha, com dificuldades. Mas, ao conversar com o rabino, entendeu que o verdadeiro cuidado não era abandonar sua vida, mas encontrar uma solucal que respeitasse ambas. Ela contratou uma cuidadora para os dias em que Nau podia estar presente e estabeleceu horários fixos para visitas, sem se sentir obrigada a atender a todos os caprichos. Sua mãe resistiu no começo, mas com o tempo aceitou a nova dinâmica. Hoje, sua relacal e mais leve, porque ambas sabem que o amor não precisa ser sinônimo de exaustar. Outro campo onde os limites são frequentemente ignorados e no trabalho. Vivemos em uma cultura que glorifica a produtividade constante, como se o valor de uma pessoa fosse medido pelo número de horas trabalhadas ou pela disponibilidade ininterrupta. No entanto, estudos mostram que a exaustão crônica reduz a criatividade, aumenta os erros e, ironicamente, diminui a produtividade. Shabbat, mais uma vez, oferece uma lical valiosa, o descanso não e um luxo, mas uma necessidade para a excelência. Quando paramos, recarregamos não apenas o corpo, mas a mente e o espírito. E no silêncio que surgem as ideias mais inovadoras, as soluções mais criativas. Lúcia aplicou esse princípio em seu salão. Ela passou a fechar aos domingos e a não atender clientes fora do horário comercial, a menos que fosse uma emergência. No início, algumas clientes reclamaram, mas a maioria respeitou a mudança. O resultado: Lúcia passou a trabalhar com mais foco e energia durante a semana e seu negócio cresceu. Ela descobriu que, ao dizer não ao excesso, dizia sim à qualidade, tanto em seu trabalho quanto em sua vida pessoal. Os limites, portanto, não são uma restrição, mas uma expansão. Eles nos permitem viver de forma mais plena, porque nos libertam do que nos drena para nos conectarmos com o que nos nutre. Como diz o provérbio, não e o rio que transborda que fertiliza a terra, mas o que sabe conter suas águas. Quando aprendemos a conter o que nos enfraquece, criamos espaço para que a abundância flua, não apenas material, mas emocional, espiritual e relacional. A jornada de Lúcia mostra que estabelecer limites não é um ato de fechamento, mas de abertura. A proteger seu tempo, sua energia e seus recursos, ela não apenas salvou sua vida financeira, mas também resgatou sua autoestima, suas relações e seu propósito. E o mais importante, ela descobriu que os limites não são uma barreira entre nós e os outros, mas a ponte que nos permite nos relacionar de forma mais autêntica e saudável. O desafio, agora, é aplicar essa sabedoria em nossas próprias vidas. Comece pequeno. Escolha uma área onde os limites estão ausentes e estabeleça um primeiro passo. Pode ser dizer não a um pedido que o sobrecarrega, ou definir um horário para desligar o celular. Não espere que os outros entendam de imediato os limites. Como qualquer mudança, exigem tempo para serem assimilados. Mas lembre-se, cada não que você diz ao que o esvazia e um sim ao que o preenche. E, no final, esse equilíbrio que transforma não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor a quem nunca paga, está ensinando que pode abusar de você. Não se trata de generosidade, mas de cumplicidade. A verdadeira bondade exige consciência. Antes de ajudar, pergunte-se se isso fortalece ou enfraquece, se ensina ou acomoda, te liberta ou escraviza. Se a sua ajuda não gera crescimento, está agindo por culpa, não por amor. Lembre-se do que disse o grande rabino Hillel: se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for apenas por mim, o que sou? E se não for agora, quando? Essa frase resume toda a sabedoria do equilíbrio. Primeiro, cuide de si. Se você não o fizer, ninguém o fará. Segundo, não viva apenas para si mesmo. Uma vida sem serviço e vazia. E terceiro, não adie a mudança. Faça hoje. O equilíbrio entre o cuidado próprio e a generosidade é a base da prosperidade espiritual. O Eterno não quer que você seja um mártir, mas um canal. Não quer que se sacrifique, mas que seja uma fonte. O sacrifício esvazia, o canal flui. Pense nisso. A água que corre e vida, mas a água parada apodrece. Se guardar tudo para si, murchará. Se der tudo sem medida, secara. O segredo está no fluxo, encher-se, fluir, renovar-se. Essa é a dança sagrada da Chesed. Há algo mais que precisa compreender. A prosperidade não se resume a dinheiro. Equilíbrio, saúde, paz interior, viver com propósito. Os sábios do Talmud diziam: quem tem uma profissão tem honra, porque o trabalho dá significado. Não importa se é empresário, professor, motorista ou artista, o trabalho é um ato sagrado. Ganhar dinheiro honestamente é um ato espiritual. Não há nada de impuro em prosperar. O impuro e faz-lo com egoísmo ou injustiça. O dinheiro é uma ferramenta, nem boa nem má, depende de quem a usa. Nas mãos de um sábio, constrói. Nas mãos de um tolo, destrói. O povo judeu entendeu isso há milênios. Por isso, não demoniza o dinheiro, mas o respeita, o administra e o utiliza com propósito. O Eterno não o abençoa para que acumule, mas para que multiplique. Ele o prospera para que seja um canal de bencal, mas esse canal precisa estar limpo. A abundância não flui em uma vida cheia de medo, culpa e caos. A prosperidade não se mede apenas em contas bancárias,
mas na paz que sente ao acordar, na dignidade com que recebe pelo seu trabalho, na liberdade de dizer não quando algo não lhe convém. Isso também enriqueza. Agora, escreva uma nova declaração para si mesmo. Meu tempo tem valor. Minha energia tem preço. Meu propósito tem prioridade. Repita a arte que seu subconsciente aceite como verdade, porque quando você acredita que vale, o universo confirma. Há algo essencial que precisa entender. O problema da maioria das pessoas não é a falta de talento ou de oportunidades, mas a falta de limites. O servo diz sim quando deveria dizer não, tá quando não tem. Promete quando está esgotado, trabalha quando sua alma pede descanso. Pouco a pouco, torna-se uma sombra do que era, perde identidade, propósito, energia. Mas você não nasceu para isso. O Eterno não o criou para ser sombra, mas luz. Por isso, a partir de hoje, convido a um desafio espiritual, o desafio dos 40 dias. Na Tora, o número 40 representa transformação. 40 dias de chuva purificaram a terra nos tempos de Noé. 40 anos no deserto prepararam Israel para a terra prometida. 40 dias Moisés passou no monte recebendo a lei. 40 e o número da mudança profunda, do renascimento. Durante os próximos 40 dias, comprometa-se com o processo de reconstrução interior. Não e teoria, e pratica. Siga o passo a passo dias 1 a 7. Autoconhecimento. Observe onde está sendo servo. Em quais se tocou de sim quando quer dizer não. Quantas vezes emprestou dinheiro que não foi devolvido? Quanto tempo dedicou a resolver problemas que não eram seus? Quanta energia gastou para agradar os outros? Anote tudo. Ver no papel ser o primeiro ato de consciência. Dias 8 a 14. Limites financeiros. Decida que nunca mais emprestará dinheiro sem um acordo claro de devolução. Se trabalha por conta própria, revise seus precos e ajuste-os ao seu verdadeiro valor. Abra uma conta separada para Tzedakah. 10% reservados com propósito. Não por reacal, mas por planejamento. E outra conta para seu crescimento pessoal, poupança, educacal, empreendimento. Lembre-se, primeiro você, depois o transbordamento. Dias 15 a 21. Limites de tempo. Estabeleça seu mini Shabbat, 8 horas por semana em que não trabalhar nem verificar mensagens profissionais. Esse tempo será sagrado. Use-o para recarregar a alma, estar com entes queridos, ler, orar, descansar. Notará como sua produtividade aumenta nos outros 6 dias. Dias 22 a 28. Limites emocionais. Identifique as pessoas para as quais se tornou muleta sem ser solicitado. Aprenda a dizer, entendo que está passando por algo difícil. Mas agora não tenho energia para ajudar. Não e frieza e saúde emocional. Opa, sem absorver. Acompanhe sem carregar. Ame sem se perder. Dias 29 a 35. Limites laborais. Siga empregado. Pare de fazer horas extras não pagas. Se líder, pare de resolver os problemas de todos. Ensine sua equipe a pescar, não use o peixe todos os dias. Se trabalha por conta própria, estabeleça horários claros. Não atenda fora do seu tempo. Quem não respeita seu horário, ensina os outros a não respeitá-lo. Dias 36 a 40. Consolida cal. Avalie quanto tempo, dinheiro e energia recuperou. Calcule quanta paz mental ganhou. Com essa nova abundância, mesmo que pequena, escolha alguém para ajudar, mas faça-o corretamente. Não com caridade, mas com tzedakah. Não de esmola, ensine um ofício, ofereça uma oportunidade, conecte a pessoa a algo que abra portas. Essa é a tzedakah de nível superior. Essa é a verdadeira generosidade. Escreva esta frase em seu caderno e leia todas as manhãs. Hoje escolho me respeitar. Hoje escolho prosperar sem culpa. Hoje escolho dar a partir da minha abundância, não do meu vazio. Faça isso todos os dias. Está comprovado. Escrever seus compromissos aumenta em 65% as chances de cumpri-los. Cada palavra escrita e uma semente na alma. E há algo ainda mais profundo a compreender. Quando se respeita, está cumprindo um mandamento, porque o respeito próprio é uma forma de honrar o Criador que o fez. Desprezar-se e ofender sua obra, cuidar-se e adora-lo. O Eterno não se glorifica com sua pobreza, mas com sua plenitude. Ele não o chamou para viver mendigando amor ou dinheiro, mas para ser cabeca, não cauda, canal de bencal, não de carencia. Por isso, encha-se. Encha sua mente de sabedoria, seu coracal de fi, seu corpo de energia, seus bolsos de propósito. E quando estiver cheio, deixe a abundância fluir. Não antes. Lembre-se dos princípios, de com justiça, com generosidade, com propósito, não por culpa. Estabeleça limites sagrados. Proteja sua paz como algo divino. Pratique a Chesed, a bondade em equilíbrio. Ame, mas sem se destruir. Carregue o fardo com discernimento. Descanse de forma estratégica. Pare, reconecte-se e permita que a mente do Criador renove a sua. Esses 4 pilares são o mapa da prosperidade com propósito, não são teorias abstratas, mas leis espirituais que sustentaram um povo por milênios, apesar de perseguicos, exílios e provacos. Quem vive segundo a sabedoria divina não depende do acaso, mas de princípios eternos. Se hoje você se sente vazio, exausto ou sem direção,
Não se condene, não está quebrado, apenas desordenado. O Eterno não exige perfeical, apenas disposical. Ao começar a organizar sua vida, ele derramara sua bencal. Cada limite estabelecido e uma porta que se abre para a abundância. Cada não dito e um sim ao seu propósito. Cada vez que escolhe cuidar de si, está declarando ao universo que reconhece seu valor. E o universo, obediente ao designio do Criador, responderá com provisal, respeito e oportunidades. No entanto, não basta ouvir essas palavras e preciso agir. A sabedoria sem a cal e esterilidade espiritual. Pegue um papel agora e escreva seu compromisso. Hoje começo minha transforma cal de 40 dias. Hoje escolho me respeitar. Hoje escolho prosperar. Hoje gente me ataca primeiro. Essa declara cal e seu primeiro passo rumo à verdadeira abundância. Ao terminar esta mensagem, vá ate os comentários e escreva. A partir de hoje, começo a encher me ataca primeiro. Ao declarar, você decreta. Ao decretar, cria. E ao criar com consciência, o Eterno se move a seu favor. Lembre-se, não se pode dar o que não se tem, nem transbordar quando se está vazio. Não se ensina a pescar sem dominar a arte. Chegue a si mesmo primeiro. Respeite-se primeiro, e em tal deixe a abundância fluir para os outros. O Eterno plantou em vós a semente da prosperidade, mas essa semente precisa de solo fértil. E o solo fértil e o respeito próprio, a disciplina, a fé, os limites e a gratidão. Levante-se. Sacuda a culpa. Solte o medo. Diga não quando necessário. Cuide de suas horas, de sua energia, de seu dinheiro, de sua paz. E quando sua otaca estiver cheia, compartilhe com alegria, sem ressentimento, sem culpa, sem medo. A verdadeira generosidade não empobrece quem dá, mas multiplica. Que o Eterno lhe conceda sabedoria para estabelecer limites, forcar para mantê-los e abundância para compartilhar sem se esgotar. Que ele o encha de luz, propósito e clareza. Que mostre que prosperar não e pecado, mas obediência. Shalom e abundância. Que o Eterno abençoe seus passos e multiplique sua provisão.